se não me engano, e nós chegamos a ter mais de 30 lá. Por um trabalho muito grande de uma equipe multidisciplinar, e aí eu quero fazer um reconhecimento do CREAS, onde tem lá uma série de profissionais que se dedicam a isso. A gente conseguiu, e depois, sob a gestão do coordenação da Casa da Criança, a gente conseguiu fazer com que se diminuísse o número. Por quê? Porque foi encontrado uma forma de fazer uma discussão, uma mediação com a família, com os parentes, uma avó cuidando de uma criança, um parente próximo, ou uma adoção, ou isso ou aquilo. São diversos casos. Nós tivemos a possibilidade de, no primeiro dia de 2013, visitar o asilo, visitar a Casa da Criança, visitar o pronto-atendimento e verificar lá de pronto o que era a tristeza no olhar daquelas crianças. Então, não estamos tratando de uma coisa aqui que não é do nosso conhecimento, é do nosso total conhecimento. Por isso, eu apelo ao vereador Peixinho, Alexandre Peixinho, que a gente possa, hoje, nesta data, já fazer apreciação desse projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Eu ia suspender a sessão por 5 minutos, até para que a gente pudesse... Mas é com a palavra o vereador Alexandre Peixinho. Eu, vendo o apelo da vereadora Déia, eu acredito que não há problema para que a gente possa... Eu só gostaria de suspensão por 5 minutos, para que o presidente de Orçamento e Finanças, juntamente com a comissão, nós fomos até a sala de reunião e explicasse corretamente... Tem um secretário de governo porque também, não precisa secretário de governo. Corretamente, para que a gente possa entender. Aqui é uma casa de lei de 13 vereadores e não, eu digo no sentido de repente, precisar de alguma informação do Executivo, a gente consegue... Eu entendo Vossa Excelência, também concordo que algumas vezes, mas neste momento não necessita, porque a resposta do requerimento já veio. Ela só não foi apreciada e discutida. Então vamos suspender a sessão por 5 minutos, para que a gente possa, talvez, atender o pedido da vereadora Déia. Então a sessão está suspensa por 5 minutos. Vamos... Sabe que eu ganhei aqui? Até brincador de grampo, cara. Peço que conste a presença de todos os vereadores. Então, chegamos ao entendimento, né, que... Vou passar a palavra para o vereador professor Giovanni, para que relate o entendimento entre os vereadores. Nós discutimos sobre a questão da lei. A lei ela é necessária para que possa ser acertada uma situação lá na Casa da Criança. E, na época em que foi estabelecido o convênio com a Prefeitura, foi colocado como por tempo indeterminado. Acontece que a Constituição proíbe que os convênios sejam por tempo indeterminado. Portanto, precisa ser feita uma emenda nesta lei, determinando um tempo para que esse convênio venha a ser renovado de tempos em tempos. Então, o projeto precisa de ser colocado uma emenda, e eu peço a todos, então, que aprovem para que a gente adie por uma sessão. Então, peço a palavra. O vereador Alexandre Peixinho, só para eu não perder a linha da discussão, o vereador não tinha pedido adiamento. Eu tinha pedido adiamento por 2 sessões, senhor presidente. Então está em discussão ainda o pedido de adiamento por 2 sessões. Então, agora, vamos considerar o pedido de adiamento por uma sessão do vereador professor Giovanni? Desconsidera o do vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Quando há a solicitação do pedido de uma sessão, já automaticamente a gente passa para a discussão de uma sessão. Tá. E aí, depois, se ela for rejeitada, voltaria para a discussão da minha. Então, o presidente está atropelando o entendimento. Não, mas é que ficou confuso mesmo lá. Eu peço a palavra da discussão de uma sessão. Então,
Então, agora em discussão, o pedido de adiamento por uma sessão. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Peixinho. Como houve um entendimento de que a correção tem que ser feita e a emergência e a necessidade de urgência desse projeto ser aprovado, que tem meu voto favorável, ficou que a Comissão de Orçamento e Finanças vai fazer uma emenda corrigindo a falha do projeto e a gente vota segunda-feira a emenda e o projeto junto para a aprovação da emenda e do projeto. Só isso, então, eu sou favorável ao adiamento para uma sessão. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o adiamento por uma sessão. Projeto de lei número 23/2015. Autor, prefeito. Assunto, autoriza o executivo... Autoriza o executivo a implantar programa de restrição ao trânsito de caminhões e demais veículos pesados no município de Mairinque e da outras providências. Temos a honra de encaminhar a nobre apreciação dos senhores vereadores o incluso projeto de lei 23/2015 de autoria do Executivo a implantar o programa de restrição ao trânsito de caminhões e demais veículos pesados no município de Mairinque e da outras providências. O incluso projeto se faz necessário dentro do intenso tráfego de caminhões e outros veículos pesados na área central do município que se dirigem às empresas Cefre e Tortuga. A restrição será somente no núcleo central, onde a circulação de carros e pedestres é intensa e não há necessidade desses caminhões trafegarem pelo centro, visto que existem outras vias de acesso a essas empresas. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre autoridade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência. Autoriza o Executivo a implantar programa de restrição ao trânsito de caminhões e demais veículos pesados no município de Mairinque e da outras providências. Artigo 1º. Como medida de melhoria às condições de segurança no trânsito, fica o Poder Executivo autorizado a proibir o trânsito de caminhões e demais veículos pesados na região central do município, nas vias públicas que assim forem estabelecidas em decreto. A importância da restrição de que trata esta lei acarretará a aplicação da penalidade correspondente prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Caberá ao Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Planejamento e Obras fiscalizar com o apoio de outros convênios ou autorizados por lei o cumprimento da restrição imposta e aplicar a penalidade cabível. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias a partir da data de sua publicação. As despesas decorrentes a partir dessa lei correrão por conta das dotações próprias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em duas? Emenda 50. Artigo 1º. O projeto de lei 23/2015 do Executivo fica acrescido o seguinte. Parágrafo 1º. A proibição estabelecida no caput vigorará nos dias úteis das 6 às 19h30. Parágrafo 2º. Fica autorizada em período integral a circulação de caminhões destinado à prestação de serviços dos Correios, devendo os mesmos estarem devidamente identificados. Gabinete do Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, peço a palavra. Com a palavra o vereador Elinho Moreto. Sou a favor desse projeto, mas eu acho que nós precisamos acrescentar algumas situações, não tanto só a Cefre e a Tortuga, mas como na vinda de Biúna também está vindo tráfego pesados, e principalmente no centro da cidade, onde temos comércios com caminhões de grandes portes, pesados, atrapalhando o fluxo de veículos, o fluxo até de pedestres.
Então, eu quero fazer uma emenda nesse projeto referente a essas duas situações e eu gostaria de pedir o adiamento por 2 sessões para mim incluir essas emendas, que eu acho interessante não só a Cefra-Tutuga ser beneficiado, o município, né, mas também pela Lagoinha e o centro da cidade. Em discussão, pedido de adiamento por 2 sessões. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa Com a palavra. votação. Com a palavra, vereador Robertinho. Eu concordo com o adiamento. Eu só gostaria de colocar em questão o seguinte. Bom, por desconhecimento próprio mesmo, eu vou procurar saber e entender esse assunto. Eu não entendo por que motivo a gente tem que aprovar uma lei a respeito de uma ação que é poder do Poder Executivo. Quem que coloca uma placa de 30 km por hora? Nunca pediram para a gente aprovar se pode pôr uma placa de 30 km por hora ou não. Quem que coloca uma placa de contramão? Nunca pediram para a gente aprovar uma placa de contramão. Quem que coloca uma placa de proibido trânsito pesado? Tem até o símbolo disso aí, né? E agora a gente está tendo que aprovar uma lei que eu não sei, eu não entendi o cabimento dessa lei, sendo que ele pode fazer isso aqui por decreto, mas, em todo caso, lógico que eu vou aprovar. Só não é mencionado aqui as avenidas, que a gente sabe qual que é, né? Por exemplo, a Avenida Luiz Sodré, Lamartine Navarro. Por quê? Porque não tem a estrada Fabiano não está pronta, tem um atraso de obra, não sei o que está acontecendo, mas, na verdade, isso aqui... estão pondo na costa dos vereadores, talvez, a autorização para os caminhões passarem por essas ruas que eles querem que passem, não as que eles não querem que não passem. Porque se eles não quiserem passar, põe uma placa lá de proibido, caminhão. Porque o Código de Trânsito sustenta esses tipos de sinalização. É só isso que eu queria enfatizar, que me parece uma coisa que não estou entendendo. Vou analisar com esse pedido de adiamento. Obrigado. Continue a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. O projeto está adiado por 2 sessões. Projeto de lei número 26/2015. Autor, prefeito. Assunto: dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação da cidade de Mairim, na forma a seguir especificada, e adota outras providências. Pela ordem, senhor. Pela ordem, senhor. Pela ordem, eu peço adiamento por 2 sessões desse projeto. Não é escrito. Esse aqui é o justamente porque é um projeto polêmico. Recebeu? Recebeu uma emenda número 51 e outra 52. Eu já... Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu verificar aqui. Questão de ordem. Tem 2 emendas, já está prejudicado. Até para otimizar o trabalho, a vereadora professora Selma estaria solicitando por 3 sessões, porque ela vai fazer uma audiência pública para poder fazer os levantamentos. Legal. Então, eu entendo, para que não volte, peça, eu entendo que pode acatar a solicitação da vereadora professora Selma por 3 sessões e a gente aprovar o adiamento. Acho importante a solicitação da professora Selma, justamente por ser um tema polêmico, e eu acredito que a oportunidade vai dar espaço para discussão e fechar essa questão do Plano Municipal de Educação. Questão de ordem. Tem o meu apoio, professor. Questão de ordem. Justamente por isso eu ia, devido ao recesso aí, não deu para a gente fazer essa audiência. E como ele já entrou para votação hoje, eu pediria mesmo para que a Comissão de Educação promova essa audiência e a gente ouça as sugestões da população e tire as dúvidas necessárias, apresentando o projeto e o anexo, que é muito importante. Então, obrigada. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Como componente da Comissão de Educação, né, como... membro da Comissão de Educação, eu, Quioche, e a professora, que é a presidente. Né, eu tenho uma emenda do Quioche também, muito interessante, bacana. Eu também concordo com o adiamento e estarei à disposição. Meu gabinete está à disposição da professora para ajudar na audiência em que você precisar, tá bom? Pela ordem, presidente.
A audiência será marcada já está marcada já para o dia 12 de agosto, às 18 horas.